povo de Deus. Amém? As coisas estão se estreitando, né? O caminho, a palavra fala que o caminho é estreito. E as coisas estão se afunilando. Então, que a igreja possa se preparar. Porque eu creio que muitos buscarão a Jesus nesses tempos difíceis. E nós temos que estar preparados para receber todo mundo que está carente, com fome, com sede da palavra do Senhor. Amém? Amados, tem uma palavra de Deus para a sua vida nessa manhã. Ontem eu fui à Missão Velha, levar a pastora para uma consulta lá. E toda vida que a gente viaja assim, eu até vou acompanhado, mas quando eu volto só. Porque a pastora e Sofia apaga, né? Desmaia, dorme. Na ida Sofia dorme, mas a pastora vai acordar. Mas quando eu só venho só. E nesse caminho, o Senhor falou algo comigo. Eu quero que você abra seu coração para receber nessa manhã. Amém? E o Senhor me disse que a pior cegueira que existe é a cegueira espiritual. Nessa manhã eu quero compartilhar um texto com vocês, que está lá no livro de João, no capítulo 9, a partir do verso 1. João 9, a partir do verso 1. Amém ou misericórdia? Está em João 9, a partir do verso 1. Que fala a história de um cego de nascença. E a palavra do Senhor fala assim: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, e os outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lava-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Amém, amados? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa manhã o Senhor venha nos falar, que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor, que toda cegueira espiritual que está no meio do teu povo, que venha cair por terra, que as escamas dos olhos dos teus filhos venham cair nessa noite, Jesus. Que nós possamos ver a luz que está no teu evangelho, que é a palavra de Deus. Amém, amados? Aqui fala, Jesus está falando, estava vindo com seus discípulos, né? Vinha caminhando, vinha andando com seus discípulos. E eles veem um cego de nascença. Cego de nascença é o quê? Já nasceu cego, amém? Então os discípulos perguntam a Jesus: ele é cego por conta dos seus pecados ou por conta dos pecados de seus pais? Jesus: rapaz, nem uma coisa, nem outra. Ele é cego para que nele se manifeste o poder de Deus. Amém?
Então Jesus pega, a palavra fala que Jesus cospe no chão, faz uma laminha, faz um lodo, coloca nos olhos e manda o cego ir até onde? Até o tanque de Siloé. Então o cego tem fé, concorda com Jesus, obedece à palavra que Jesus deu para a vida dele, vai até o tanque, lava os seus olhos e vê. Então é pela fé. Imagine só, Jesus pegar, cuspir no chão, fazer um lodo, uma lama, colocar nos olhos de uma pessoa e disse: meu irmão, assim o cego fez. Foi ao tanque de Siloé, pegou água, lavou os seus olhos, tirou aquela lama. E quando aquela lama sai, ele vê. E quando os seus vizinhos vê aquele cara que era mendigo, que ele era cego, né? Então, era um mendigo, pedia esmolas. E quando eles vêm, diz: meu irmão, cego? Mas esse cara não era cego? Era. É ele mesmo, é ele. É o cego, é o cara que pedia esmola ali. Mas agora ele está vendo. Oxi. E uns olhavam e diziam: não, parece muito. Rapaz, se parece mesmo com aquele cabinho lá, que vivia pedindo esmola um e a outro. Mas nele não. Só faz parecer. E perguntaram: meu irmão, como é que tu era cego, pedia esmola e agora tu está vendo, tu vê? Ele disse: rapaz, eu vi um tal de Jesus aí, o cara cuspiu no chão, fez uma lama, fez um lodo, colocou nos meus olhos, mandou eu lavar no tanque de Siloé, eu fui lá, lavei, e eu estou vendo. Então pegaram o cego, levaram até os fariseus, e os fariseus começaram a interrogar, a fazer perguntas àquele cego. Amém? Vamos lá, continuando a história, vamos dar uma pulada, vamos lá para o versículo 17. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e agora poderia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: é esse o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que esse é o nosso filho e que ele era cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele, perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então os judeus, os fariseus, começaram a interrogar o cego e perguntar a ele como era que ele tinha sido curado. E ele respondeu da mesma forma que respondeu para os seus amigos, para os seus vizinhos, para as pessoas que o conheciam. Rapaz, um tal de Jesus, cuspiu no chão, fez a lama, mandou, passou nos meus olhos, espalhou sobre meus olhos, mandou eu ir lavar no tanque, e eu fiquei vendo. E os fariseus, os doutores da lei, os judeus, não queriam acreditar na história do cego. Então chama os pais, é o mandado de chamar os pais. Rapaz, esse aí, como é? Esse cabra era cego de nascença mesmo? Como foi que ele era cego e ele voltou a ver? E o pai dele disse: rapaz, esse é o nosso filho. E ele realmente era cego de nascença. Mas como foi que ele foi curado? Como foi que ele voltou a enxergar? Eu não sei. E a palavra fala que eles estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Porque os judeus já tinham dito: aquele que confessar Jesus como Cristo, como Filho de Deus, esse será expulso da sinagoga. Amém, amados? E no versículo 24, vamos lá. Acompanha aí na sua Bíblia, o que é que a palavra do Senhor fala. Então chamaram ele pela segunda vez, o homem quem tinha sido cego, e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que esse homem é pecador.
Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram porque querem ouvir outra vez. Outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Então chamaram o cego novamente e lhe perguntaram: meu irmão, como foi isso aí? Quem foi que esse homem que é um pecador fez isso com você? E o ceguinho entrou com os dois pés e disse: meu irmão, se ele é pecador ou não, eu não sei. Mas eu sei que eu era cego de nascença e agora estou vendo. Eu já disse uma vez e estou dizendo de novo. O que é que vocês querem escutarem mais? Vocês querem escutar novamente? Vocês não estão vendo que eu era cego de nascença e agora eu tenho visão, agora eu vejo as coisas? Vocês querem ser discípulos dele? Querem escutar direto o que eu estou dizendo, a mesma história, que eu era cego de nascença, um homem cuspiu no chão, colocou lama nos meus olhos, espalhou sobre os meus olhos, e mandou eu lavar no tanque, eu lavei e comecei a enxergar. Na terra não há homem que faça isso, botar lama nos olhos de um cego de nascença e ele começar a ver. Se ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego de nascença e comecei a ver. Se ele fosse pecador, o Senhor ia escutar a oração dele. Se ele fosse pecador, o Senhor ia fazer um milagre desse na minha vida. Ou ele tem comunhão com Deus. E os fariseus e os judeus ficaram injuriados, ficaram com raiva dele e expulsaram ele da sinagoga. E eu pergunto a você aí nessa manhã: qual é a pior cegueira? Qual é a pior cegueira? É uma cegueira física ou uma cegueira espiritual? Porque uma cegueira física, Jesus pode tocar na sua vida e te curar. Sim ou não? Assim como ele fez com o cego de nascença. Cuspiu, fez a lama, colocou nos seus olhos, espalhou sobre os seus olhos, mandou ele lavar no tanque. Ele lavou e voltou a ver. Mas a cegueira espiritual, amados, você vê e não crê. Você vê o que Jesus faz, vê os milagres, as maravilhas que Jesus faz, mas não acredita nele, não crê nele. Foi isso que aconteceu com os fariseus. Eles achavam que viam, mas eram cegos. Eles achavam que sabiam, achavam que serviam a Deus e não serviam. É o pior tipo de cegueira. Você acha que serve, você acha que faz a vontade de Deus, mas está tudo errado. Aí você está cego, espiritualmente falando. A pior cegueira chama-se a cegueira espiritual. Porque se você está enfermo, se você está cego, e mesmo assim reconhece Jesus como Filho de Deus, como Cristo, você vai para o céu. Você é salvo. Mas a cegueira espiritual, ela pode te levar para o inferno. Você vendo com seus olhos, enxergando tudo, mas não reconhecendo que Jesus é o Cristo, não reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, você pode ver, mas espiritualmente você é cego. E essa cegueira, a cegueira espiritual, pode te levar ao inferno. Amém? Então, não reconhecer quem Jesus é, pode nos levar para o inferno, sim ou não? Então, muitas e muitas pessoas estão vendo com seus olhos físicos, mas estão cegos espiritualmente falando, porque não reconhecem quem é Jesus. Fisicamente estão saudáveis, mas cego espiritualmente, porque não reconhece quem é Jesus. Amém, amados? Abra a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios.
capítulo 4, verso 4. Amém ou misericórdia? A palavra do Senhor fala assim: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes ou dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra do Senhor fala que o príncipe, que Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz que está no Evangelho, que é a imagem de Deus, para que eles não conheçam a Jesus, para que eles não conheçam a palavra de Deus. Satanás fez o que? Cegou o entendimento do povo. Uma cegueira física, o que é que ela faz contigo? Você tem dificuldade de se locomover, sim ou não? O cara que é cego, fisicamente falando, ele vai andar aqui em cima do altar, ele vai ter dificuldade, sim ou não? Ele pode levar um tropicão, sim ou não? É isso que causa a cegueira física. Uma pessoa que tem, vai lá que não é cega, mas que perdeu 80%, 70% da sua visão, ele tem dificuldade no seu equilíbrio, sim ou não? Tem suas dificuldades de andar, tem suas dificuldades de se equilibrar. E um cego espiritual? O cego que o príncipe desse século cegou o seu entendimento, para que ele não veja a luz que está no Evangelho, que é a imagem de Deus. O que é que acontece com esse cego? Ele está perdido, mas acha que não está. Ele faz tudo errado, achando que a coisa é certa. Era assim que os fariseus faziam, os judeus, que não conheciam a Cristo, que não reconheciam a Cristo, porque teve uns judeus que se converteram a Cristo. Os doutores da lei, eles faziam tudo errado, eles faziam as coisas erradas, e achavam que serviam a Deus, achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam perdidos, achando que estavam fazendo a coisa certa. O cego, Jesus tocou na vida dele, ele foi curado. Mas aquelas pessoas não reconheceram que Jesus era o Cristo. O entendimento daquelas pessoas foi roubado, foi cegado. E eles não conseguiam enxergar que Cristo era o Filho de Deus, que Jesus era o Filho de Deus. E elas estavam cegas espiritualmente, achando que estavam sendo certas, achando que estavam vivendo a vontade de Deus, que estavam fazendo a vontade de Deus. Isso é o cego espiritual, meu querido. Quantas e quantas pessoas, espiritualmente falando, estão cegas, perdidas, com as suas vidas destruídas e acham que estão vivendo o melhor de Deus para a vida delas. Quantas e quantas pessoas com as suas vidas destruídas e achando que estão fazendo a coisa certa. Quantas e quantas pessoas perdidas nesse mundo e achando que estão fazendo a vontade de Deus, porque estão cegas espiritualmente falando. Quantas e quantas pessoas estão presas às religiosidades, porque é isso que os fariseus, que os judeus, que os doutores da lei estavam presos a uma religiosidade. E essa religiosidade o impediram de reconhecer Cristo como Salvador, o impediram de reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Uma religiosidade que cegava os fariseus, cegava os doutores da lei, faziam ele achar que ele era o melhor do que aquele cego para expulsar ele da igreja. Uma religiosidade que afasta as pessoas de Jesus. É essa religiosidade que os fariseus viviam e que muitas e muitas pessoas vivem em nossos dias atuais. Uma religiosidade que não ama o seu próximo, uma religiosidade que se acha melhor do que o seu próximo. Uma religiosidade que acha que não é pecador. Só quem peca é o seu irmão. Uma religiosidade que impede de reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. As mesmas coisas que aconteciam naquela época se encaixam nos nossos dias atuais. Acontecem as mesmas coisas.
O irmão não pode entrar na igreja porque está de short. Não é digno de eu colocar a mão na sua cabeça e abençoar a vida dele. É religiosidade. Porque tem um poder aquisitivo maior, porque se vestir melhor, acha que é maior do que as pessoas. É religiosidade. Que impede de viver o verdadeiro evangelho. Que impede de viver o que Cristo tem para derramar sobre nós. Religiosidade é forte. E a mesma que os fariseus, que os doutores da lei, impedia de viver, de reconhecer a Jesus, é a mesma que impera nos nossos dias atuais, que impede as pessoas de ter um verdadeiro encontro e saberem quem é Jesus. Quantos e quantos cegos existem no nosso meio, existem nos nossos dias aí no mundo, que reconhecem quem é Jesus, que são curados, que são tocados por Jesus. E muitos que se acham que são melhores do que os outros, acabam não reconhecendo quem é o Senhor. Acabam sendo cegos espiritualmente falando. Quantas e quantas pessoas, meus amados, estão com suas vidas destruídas, seus casamentos destruídos, com seus filhos destruídos, e continuam achando que estão vivendo o Evangelho, continuam achando que estão vivendo a vontade de Deus para as suas vidas, presos a religiosidades. Dá um exemplo meu aqui. Eu bebia, eu me prostituía, eu fazia tudo que era errado, mas quando uma pessoa vinha dizer para mim, que é isso, cara? Cara de família, meu, fazendo essas coisas, meu irmão, eu estou fazendo o que é certo. É bom demais fazer isso, é bom demais beber, é bom demais usar droga, é bom demais se prostituir, é bom demais, eu sou novo, eu vou aproveitar a minha vida. Porque eu fazia aquilo achando que eu estava fazendo a coisa certa. Cego, espiritual, faz o que é errado, achando que está fazendo o certo. Os fariseus faziam aquilo porque achavam que estavam fazendo certo. Os judeus faziam aquilo porque achavam que estavam fazendo certo. Os doutores da lei faziam aquilo porque achavam que estavam fazendo o certo. Mas, na verdade, eles eram cegos espirituais. Você pode estar cego espiritual nessa noite, fazendo muita coisa errada na sua vida, achando que está fazendo o certo. Quantas e quantas pessoas estavam ou estão igual a mim estava? Bebendo, se prostituindo, mentindo, roubando, desonrando seus pais e achando que está fazendo a coisa certa. Tem muito ou não tem? Estão cegos espiritualmente falando. E não fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a vontade do Satanás. E achando que está fazendo a vontade de Deus. Achando que estão vivendo a vontade de Deus. Mas, na verdade, estão cegos espirituais. E a cegueira espiritual, amados, ele pode nos levar para o inferno. Uma cegueira física, Jesus toca e cura. E mesmo se ele não tocar, e mesmo se ele não curar, você reconhecendo quem Jesus é, você vai para o céu. Mas a cegueira espiritual é tão forte que pode levar as pessoas para o inferno, achando que estão fazendo a coisa certa, achando que estão louvando, adorando a Deus, achando que estão salvas, e na verdade estão condenadas, porque não reconhecem quem é Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João. Volta lá em João. João 8. Versículo 32. O que é que a palavra do Senhor fala? Esse versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia, né? O versículo 31 fala assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Aí no 32, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é que liberta? A palavra de Deus. Mas tem uma palavrinha antes que completa a frase. Quem é que te liberta? É o conhecimento da palavra de Deus.
Não adianta você dizer, conhecereis a verdade e ela te libertará. É bonito, né? É lindo demais. Mas a gente tem que praticar, a gente tem que trazer para a nossa vida. O conhecimento da palavra, o conhecimento de Jesus é que nos liberta. Não tem como você ser liberto se você não conhece a Jesus. Não tem como você ser liberto se você não conhece a palavra de Deus. Então não tem como retirar a cegueira espiritual, tirar a venda dos olhos das pessoas se elas conhecerem a palavra de Deus. Se elas não conhecerem a palavra de Deus. A cegueira espiritual, ela só é retirada com o conhecimento da palavra. Eu leio a palavra, eu conheço a palavra e sei que fornicar é pecado, então eu paro de fornicar. Eu estou sendo liberto, sim ou não? Eu traio minha esposa, leio a palavra, vejo que isso é errado, que isso é pecado, vai me levar para o inferno, eu paro de trair. As escamas, a cegueira, vai sendo retirada ao eu conhecer a palavra de Deus. Eu conheço a palavra e vejo que Jesus é o único que salva. A cegueira foi retirada. Eu conheço a palavra e vejo que Jesus é o único que é digno de louvor e de adoração. Então a cegueira é retirada. Eu não sou mais cego porque eu li, conheci a palavra e fui liberto por ela. Eu vejo que o pai da mentira é Satanás. Eu não minto mais, porque antes eu mentia achando que estava fazendo a coisa certa. Antes eu adorava falsos deuses achando que estava fazendo a coisa certa. Antes eu traía minha esposa achando que estava fazendo a coisa certa, que estava abafando. Mas era porque eu era cego espiritual e fazia as coisas erradas achando que estava fazendo as coisas certas. Mas quando eu leio a palavra, vejo que ela me diz, a cegueira espiritual é retirada. E eu reconheço o que é verdade. Conheça a verdade. Quem é a verdade? A palavra de Deus. E ela te libertará. O conhecimento da verdade te libertará. O conhecimento da verdade vai te tornar, vai tirar essa cegueira. Você pode até ser cego, ter um problema na sua visão, mas se você conhecer a palavra, espiritualmente falando, sua cegueira é curada. Amém? Amém, amados? Oxe. Ô, glória. Eu quero te tratar só um ponto que me chamou a atenção no cego. O cego não abriu mão de jeito nenhum. O cego não abriu mão que foi Jesus que curou ele de jeito nenhum. Nem a pau, como se diz, né? Na nossa gíria. Nem a pau. Segurou a peteca, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Primeiro foi os vizinhos, né? O povo dali, da redondeza. Rapaz, esse cabo era cego. Quem foi? Como foi? Não sei não. Mas foi um tal de Jesus aí, cuspiu, fez a lama, passou nos olhos, mandou eu lavar no tanque. Eu fui curado. Pegaram o cego, levaram para os fariseus, começaram a interrogar. E olhem que foi mudada a influência das pessoas. Primeiro eram pessoas que eram perto, conhecidos, vizinhos, e levaram o homem para pessoas influentes. Pessoas influentes, importantes na sociedade. Meu irmão, foi assim. Cuspiu no chão, fez a lama, passou nos meus olhos, mandou lavar no tanque, a mesma história. Lavei e voltei a ver. Um tal de Jesus aí. Chamou os pais, rapaz, é nosso filho, era cego de nascença. Acaba aí, não sei como foi que ele foi curado, mas que é nosso filho, é. Que ele era cego de nascença, ele é. Chamaram o cego de novo, chega. Como foi isso aí? Como foi? Esse cabalheiro um pecador aí, meu irmão, eu não sei se ele era pecador, se ele não era. Eu sei que eu era cego e hoje eu estou vendo. Vocês querem que eu repita a mesma história de novo? A mesma ladainha de novo? Vocês querem seguir o homem? Diga logo, rapaz.
Os cabos ficaram indignados. Uma reflexão aqui. Imagine você. Jesus curou sua vida. Jesus transformou a sua vida. Transformou a vida da sua casa. Jesus restaurou sua vida financeira. Jesus derramou bênçãos sem medida sobre a sua vida. Aí chega um vizinho seu e diz, rapaz, quem foi? Rapaz, tu era lascado, viu? Andava puxando a cachorra, agora a cachorra te puxando, mas como foi isso aí? Você negaria a Jesus? Ou você seguraria a peteca igual o cego? Dizer, meu irmão, foi Jesus. Você negaria que foi Jesus que te transformou? Que foi Jesus que te curou? Que foi Jesus que te abençoou? Ou você faria igual o cego? Foi Jesus. Imagine só, você no meio de pessoas influentes para você. Sua faculdade, seu trabalho, seu patrão, um vereador, um prefeito de uma cidade, um governador. Pessoas influentes, estou comparando o cego, nossos dias atuais. Você com sua vida transformada, com seu casamento restituído, com sua enfermidade, Jesus já tocou, já te curou. E as pessoas chegassem para vocês, meu irmão, como foi isso aí? Você declararia na boca, na sua boca, que foi Jesus que fez tudo isso na sua vida? Ou você preferiria agradar as pessoas que estão te perguntando? Por conta do meio onde você está. Porque para o cego ele poderia ter feito isso. Ele estava no meio de pessoas influentes, que para ele cabia muito bem dizer, eu não sei quem foi que fez isso. É mentira tudo isso. Eu vi, eu não era cego. Ele, quando passou a lama, eu já via. Isso é só conversa. Ele poderia ter dito isso ou não? Para agradar os fariseus, aos judeus, aos doutores da lei. Sim ou não? Mas muitas das vezes, nós agimos diferente do cego. E para agradar as pessoas, nós negamos a Jesus. Para agradar, para se sentir confortável no meio onde estamos, nós negamos Jesus. Ah, pastor, Quando você nega que foi Jesus que te curou, quando você nega que foi Jesus que te transformou, quando você nega que foi Jesus que derramou bênçãos sem medida sobre a sua vida, você está querendo agradar as pessoas, o meio onde você está. Sentir confortável, dizendo, Jesus, fica aí. Fica aí que agora eu estou no meio de pessoas influentes, importantes, estou querendo conquistar um namorado novo, e eu não vou dizer que eu sirvo esse Jesus, não. Que eu não vou dizer que é esse Jesus que transformou a minha vida, não. Vai que ele não me quer. Vai que essa pessoa importante não aceita que eu fale de Jesus, que eu diga que foi Jesus. E eu te faço uma pergunta nessa manhã. Você prefere declarar que foi Jesus que te curou, te transformou? Você prefere a aprovação de Jesus ou a aprovação das pessoas que estão ao seu redor? Você prefere se sentir confortável com as pessoas a negar Jesus? Ou prefere que as pessoas, às vezes, não achem muito bom você estar ali, mas Jesus possa estar olhando para você e dizer, você se garante, você é o cara. Foi isso que o cego fez. Independente do meio onde ele estava, a conversa dele foi a mesma. Ou seja, com seus vizinhos, ou seja, no meio das pessoas influentes, Jesus cuspiu no chão, fez o lodo, colocou nos meus olhos, mandou lavar no tanque de Siloé, e eu vi, e eu fui curado. Não, mas nessa manhã, eu quero trazer para você que a pior cegueira não é aquela física. A pior cegueira chama-se a cegueira espiritual. Infelizmente, eu não falo simplesmente para pessoas que estão lá no mundo. Simplesmente, eu não falo para as pessoas que não conhecem a Jesus. Eu falo para pessoas que estão dentro da igreja, que diz que serve o Senhor, mas espiritualmente estão cegas. Espiritualmente estão igual o fariseu.
igual aos judeus. Não conhece a Jesus, não reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ah, pastor, existem, amados. Muitas e muitas pessoas dentro da igreja, mas espiritualmente cegas. E a cegueira espiritual irá levar muitas pessoas para o inferno. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segunda Reis, no capítulo 6, a partir do verso 12. Fala sobre a história de Eliseu e do seu moço chamado Geazi. Eliseu, a minha misericórdia. Eliseu estava falando ao rei de Israel, estava dizendo o que Deus estava falando para ele estava falando para o rei. E o rei estava obedecendo, estava sendo livre, estava tendo livramento do exército da Síria. O cara fazia uma armadilha, esperar ali, Eliseu, rapaz, não passa por ali não, que quando chegar lá, os cabos vão te pegar. E o rei de Israel fazia o que o profeta dizia. Não passava por ali, desviava o caminho, estava tendo livramento de Deus através da vida de Eliseu. Aí no verso 12, no verso do capítulo 6, a palavra do Senhor fala assim: um dos servos respondeu: ninguém é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Então o que é que o cara está dizendo? O rei diz: rapaz, tem algum entre nós aqui que está entregando o xerém. Tem um cabo aqui que está no nosso meio, que está sabendo das coisas, e está dizendo ao rei de Israel. E toda vida que eu preparo algo, ele se livra. Aí o cabo diz: rapaz, não é ninguém daqui não. Tem lá em Israel, o profeta chamado Eliseu, que sabe tudo que o Senhor vai fazer, e diz para o rei de Israel, e ele obedece a ele e tem livramento. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Os caras viram onde é que Eliseu estava. Enviou todo o exército de noite, na surdinha. Vamos pegar ele despreparado, sem esperar. Enviou todo mundo para lá. Amém? Quando chegou lá, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo. Geazi se levantou bem cedo. E ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque não são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Os caras chegaram de noite, botaram um monte de tropa, de cavalo, de carro, arrodeando onde estava Eliseu e o seu servo. E Geazi se acorda logo cedo, quando vê aquele negócio, imagino eu, né? Ela ficou desesperado. Estamos cercados, agora não tem mais jeito, estamos mortos, só nós, contra todo um exército. Olha para Eliseu e disse: agora, o que nós vamos fazer? Eliseu olha, sabe de nada, mano. Começou agora, inocente aí, ó. Está vendo todas essas tropas? Eles são menos do que a tropa que está ao nosso favor. Então Eliseu diz para Geazi: relaxe. Que os cavalos, que as tropas, que os carros que estão ao nosso favor é bem mais do que esse que você está vendo. Aí no verso 17 fala assim: e Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos de Geazi e que ele pudesse ver os cavalos de fogo, toda a tropa que ele estava vendo, mas ele não estava vendo. Que ele estava conseguindo ver, mas ele não estava conseguindo. Então, Deus, abre a visão desse moço, abre a visão desse homem, que tudo que eu estou vendo, que ele também possa ver. Deus, abre a visão espiritual desse cidadão, que ele possa se acalmar, que ele possa enxergar tudo que está ao nosso redor. Nessa manhã, meus amados, você pode estar enfrentando uma batalha que aos seus olhos você pode estar igual ao moço de Eliseu, enxergando simplesmente os problemas. Enxergando simplesmente o exército contrário. Você pode estar no meio de uma luta, de uma batalha, de uma circunstância difícil da sua vida, e você esteja olhando igual ao moço de Eliseu. Agora nós estamos mortos. Agora não tem mais o que fazer. Mas eu oro a Deus e peço pela sua visão, que você possa enxergar espiritualmente falando o que está acontecendo na sua vida. Eu oro a Deus que abra os seus olhos espirituais e que você possa enxergar tudo por completo. E que você possa ver que maior que o exército que vem contra você é o exército que o Senhor tem preparado para lutar ao seu favor. Eu oro ao Senhor nessa manhã, que Ele abra os seus olhos espirituais e que você possa enxergar de uma forma diferente. Eu oro a Deus nessa manhã, que Ele abra os seus olhos espirituais e que você possa enxergar esses problemas, essas dificuldades, essas lutas que você tem passado de uma forma diferente. O exército que o Senhor tem a meu favor e ao seu favor é bem maior do que esse exército que vem contra você. O nosso Deus, Jesus, Cristo Nazareno, que foi pregado naquela cruz sem pecado, por mim e por você, Ele é bem maior do que qualquer enfermidade, do que qualquer problema financeiro, seja ele de qual forma for, que esteja sobre a sua vida. Então tire os seus olhos do problema nessa manhã e coloque os seus olhos em Jesus. Não aumente o tamanho do problema e diminua o tamanho de Jesus. O nosso Deus é um Deus do impossível. Ele é um Deus que é maior do que todas as coisas. É uma questão de visão. Então oro a Deus que abra a sua visão espiritual. E quando você olhar a partir dessa manhã para o exército que se levanta contra você, você possa ver o exército de Cristo que está rodeando todo o exército adversário. Eu oro a Deus nessa manhã que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você possa entender o que está acontecendo na sua vida. Amados, lá em João, capítulo 16, verso 33, fala que no mundo nós teremos aflições, mas Cristo já venceu por nós. Nós vamos passar por dificuldades, por provações. Mude a sua visão, veja a visão espiritual. Enxergue a visão espiritual. É questão de fé. Creia em Jesus. Seus problemas, suas dificuldades, as lutas que você passa, a peleja não é nossa. A peleja é do Senhor.
Como foi que Deus falou para Josafá? Estava vindo sobre ele um grande exército, que a olho humano não tinha como derrotar. Então ele convida todo mundo a um jejum, vamos dizer aqui, municipal, fosse aqui em Mauriti, né? Vamos jejuar todo mundo. Vamos se arrepender, vamos orar e vamos jejuar. E o Senhor olha e diz: calma, José. Essa luta, essa peleja, não é sua, mas é do Senhor. Então o Senhor olha para você e diz essa manhã: abra os seus olhos espirituais. Abra os seus olhos espirituais. Essa luta, essa peleja não é sua, mas é minha. Mas é forte demais, cara. Porque muitas das vezes nós olhamos simplesmente para as diversidades. Muitas das vezes nós olhamos simplesmente para o problema. Com a nossa visão carnal. Com a nossa visão humana. Mas nós esquecemos de ter uma visão espiritual do que está acontecendo conosco. Enxergue Jesus no meio do seu problema. Jesus sempre será a solução para tudo em nossas vidas. Então enxergue Ele. Tenha uma visão espiritual do que está acontecendo. Você não está só, essa luta, essa peleja não é sua, ela é do Senhor. Aprenda com adversidades, cresça nos problemas, se torne uma pessoa melhor, se torne uma pessoa mais madura, espiritualmente falando, com esse problema que você está vivendo, com essa circunstância adversa que você está passando. Amém? Quero que você fique de pé. Oh, Jesus maravilhoso. Como o Emerson estava falando, amados. Como eu falei. É o conhecimento da verdade que liberta. Ah, você vindo para a igreja, você conhece? Claro que você conhece a palavra de Deus. Mas o Senhor quer que você viva, não com a água nos tornozelos, mas Ele quer que você se afogue na presença dEle. Ele quer que você mergulhe na presença dEle. E como é, pastor, que eu faço isso? Tem um segredo? Não, não tem segredo. É busca. Conhecimento da verdade, como é que você conhece? Distribuindo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Amados, a gente tem um plano de leitura. Sabe o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas dizem: eu vou ler a Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Aí num dia vou. Aí no outro dia, não, eu já li muito ontem. Vou mais ler mais não. Vou dar um desconto, que eu li uns 10 capítulos ontem. Aí passa uma semana sem ler, aí já esmurece. Ou então diz: rapaz, eu não vou ler não, amanhã eu leio 3, leio 4, amanhã eu leio uns 2 a mais, né? Mas a gente fez um plano de leitura do Novo Testamento, que fala tudo a respeito de Jesus. Que você vai ler 2 capítulos por dia. Então faça um compromisso, não comigo, faça um compromisso com o Senhor. Que a palavra de Deus já é revelada. Quando ela está escrita, ela é revelada para nós. Mas peça ao Senhor, faça um compromisso para Ele: Senhor, eu vou ler todo dia esses 2 capítulos. E me ilumina. Fala comigo, Jesus. Mostra para mim como era que o Senhor vivia naquele tempo. Mostra para mim o que era que o Senhor fazia naquele tempo. Que as palavras possam brotar da Bíblia e entrar na sua mente. Você possa estar lendo a Bíblia e Jesus te dá, colocar um outdoor assim, você começar a ver as coisas, como acontecia e como acontece nos nossos dias. Sabe, amados, quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor começou a me mostrar como um cego andava. Um cego físico andava. Eu falei aqui para vocês. Dificuldade de se locomover, de equilíbrio. E como um cego espiritual andava, o Senhor começou a me mostrar. Ó, filho, um cego físico, ele tem essas dificuldades. E um cego espiritual, ele tem essas.
Ele faz tudo achando que está fazendo certo, mas ele está fazendo tudo errado. Ele peca, ele maltrata as pessoas e acha que está fazendo o correto. Ele adora falsos deuses e acha que está fazendo o correto. Então essa é a diferença entre um cego físico e um cego espiritual. E a pior cegueira é a espiritual, que nos leva ao inferno. E que ao você ler essa Bíblia, ler a palavra de Deus, o Senhor possa te iluminar e mostrar a verdade dele para a sua vida. E você possa olhar no espelho e dizer: ah, Jesus, como eu sou falho, como eu sou pecador. E você possa ser liberto. As vendas que estão nos seus olhos possam ser arrancadas. E você possa se examinar, possa refletir como está a sua vida e como o que fala a palavra de Deus. E começa a comparar a sua vida com a palavra de Deus. Isso é libertador, isso é libertação, isso é ser livre. Compare a sua vida com o que a palavra do Senhor fala. Compare as suas atitudes, o modo que você vive, com como fala a palavra de Deus. E comece a viver de acordo com a verdade. A verdade, amados, muitas vezes não é aquilo que os nossos pais nos ensinaram. A verdade, muitas vezes, não é aquilo que aprendemos com as pessoas mais próximas. A verdade sempre é a palavra de Deus. Sabe, esses dias uma pessoa olhou para mim e disse, uma pessoa influente, igual o cego: rapaz, eu acho que Deus não fez simplesmente macho e fêmea, não. E como eu? É porque acontece isso, acontece aquilo. Opção. Opção. Eu sempre irei ficar com o que a palavra de Deus fala. E ela fala que o Senhor fez o homem e a mulher, e que mandou se multiplicar aqui na terra. Independente do que as pessoas acham, independente dos ensinamentos que são dados, sempre a palavra de Deus é a verdade. E ponto final. Compare os ensinamentos que você teve com os ensinamentos que a palavra de Deus fala. E corrija esses ensinamentos. Ah, pastor, é culpa dos meus pais? Não, é não. Eles também aprenderam da mesma forma que te passou. E vem passando de geração em geração, até chegar a você. Mas nessa manhã você sabe que o que é a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. E ponto final. O resto é opinião. O resto é opção. Mas a palavra de Deus sempre será a verdade. Amém? Feche os seus olhos. Medite nessa letra desse louvor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos
dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Sabe, amados, que nessa manhã você possa declarar para o Senhor o que a letra desse louvor fala. Senhor, abre os meus olhos e mostra o que realmente é importante, Jesus. Sabe, amados, quando aquele cego foi expulso daquela sinagoga, Jesus foi ouvir o que ele tinha expulso e foi até o encontro dele e perguntou assim a ele: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Sabe, amados, que nessa manhã o Senhor possa abrir os seus olhos para o que realmente é importante, é estar na presença do Senhor. O que realmente é importante vem do alto, não aqui dessa terra. O que realmente é importante é reconhecer que Jesus é o nosso Salvador e amar a Ele e obedecer a Ele por amor àquela morte naquela cruz. Isso é o que realmente é importante para as nossas vidas. Peça nessa manhã que o Senhor venha abrir os seus olhos e te mostrar o que é importante para você, o que realmente tem que ser importante para mim. Faça essa pergunta ao Senhor e deixe que Ele venha te mostrar. Oh, o Senhor perguntou àquele cego: você crê? Você crê no Filho do Homem? Você crê em Jesus? Oh, isso é que é o importante. Isso é que é o importante. Merece maramarás. Oh, construir minha vida em ti. Tu
Sabe, amados, que nessa manhã você reconheça que precisa de Jesus. Reconheça que você é cego. Reconheça que você precisa de alguém que te conduza. Reconheça que você precisa de um Salvador. Reconheça que você precisa de Jesus. É isso que os fariseus não reconheciam. Eles não reconheciam que eles eram cegos espirituais. Eles não reconheciam que precisavam de Jesus para guiá-los. Eles não reconheciam que precisavam de Jesus. E aí sim estava o pecado deles. Eles eram cegos espirituais. Ao não reconhecer quem era Jesus. Ao não reconhecer que eles precisavam de Jesus. Então nessa manhã, reconheça que você precisa dele. Reconheça que você precisa de ajuda dele. Reconheça. E diz: Senhor, eu preciso de ti nessa manhã. Eu preciso do teu favor. Eu preciso da tua ajuda. Eu sou falho. Eu sou pecador, mas eu te amo. E eu reconheço que a minha vida está nas mãos do Senhor. Então faça isso nessa manhã. Entregue as suas mãos. Olha o que Jesus fala para os fariseus. Eles perguntam a Jesus: nós também somos cegos? E Jesus responde: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Se vocês fossem cegos, se vocês reconhecessem que fossem cegos, reconhecessem que precisassem de Jesus, vocês não tinham pecado. Vocês dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece. Nessa manhã, reconheça quem é Jesus na sua vida. Reconheça que você precisa dele. Reconheça e entregue a sua vida em suas mãos.